Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Yuri, reumatologista, batendo um papo sobre as doenças reumáticas. Vamos agora entrar em uma outra doença muito importante, infelizmente acomete milhares de pessoas e causa muito mal, tanto no seu aspecto físico, na sua sintomatologia, tudo. Então nós vamos falar sobre a artrite reumatoide. Doutor Yuri, o que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide das doenças é do grupo das doenças autoimunes, e das doenças autoimunes é a principal doença, é a mais comum delas, né? Então a gente falou até agora de osteoporose, falamos um pouquinho de artrose, doença degenerativa, doença osteometabólica, e agora falando de artrite reumatoide, que é a principal doença do grupo das doenças autoimunes. A doença tem uma frequência na população de 1%, né? Então se a gente pegar Tubarão, que tem uma cidade, vamos botar aqui em torno de 100 mil habitantes, a gente vai ter 1.000 pessoas acometidas pela doença, o que realmente não é pouco, né? A artrite reumatoide, então, ela é uma doença que ela causa uma inflamação nas articulações de uma forma simétrica. Então ela costuma pega uma mão, acaba acometendo a outra mão também. Pega um joelho, pega o outro joelho. Então vai acometendo de forma simétrica várias articulações. Desde as articulações das mãos, dos punhos, cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos, dedos do pé e até a coluna. Então, vocês verem, pega praticamente todas as articulações e pode limitar muito a pessoa. Inicialmente, é uma dor muito importante, né? Então não é aquela, tem aquela dorzinha que eu vou levando, não. É uma dor muito forte, muito intensa, que limita mesmo agudamente aquela pessoa. Então aquela pessoa às vezes não consegue sair da cama, não consegue se mexer. As pessoas que talvez estejam assistindo e que têm artrite reumatoide, com certeza estão concordando comigo nesse momento, porque é uma dor incapacitante, muito intensa. E claro que a pessoa que tem uma dor muito intensa no punho, ela vai perdendo a sua capacidade profissional, né? Ela não consegue mais produzir aquilo que produzia, começa a ter ausência no trabalho, né? Devido à dor intensa, já não consegue praticar esportes, porque tem uma inflamação muito importante no joelho, que pratica esportes piora a dor, enfim. Isso num curto prazo. A longo prazo vem as deformidades, porque essa inflamação, doutor Mário, nas articulações, elas vão tirando, como se tirassem pequenas mordidas no osso. Então ela vai tirando pedaços do osso. Então as mãos, inicialmente, isso é muito visto inicialmente nas mãos, a pessoa que tem a mão retinha, a pessoa começa a ter um desvio nas mãos, as mãos começam a desviar, e os dedos também, e isso é importante porque essa deformidade é irreversível, tá? Então o ideal é a gente pegar o paciente naquela fase precoce de doença e já instituir o tratamento. Um outro conceito sobre artrite reumatoide, as pessoas acham que é dor nas articulações, né? Ou dor, como as pessoas costumam falar no consultório, dor nas juntas. Então, a artrite reumatoide é muito comum mesmo ser uma doença das articulações, mas ela não é restrita às articulações. É uma doença que acomete pulmão com bastante frequência, é uma doença que acomete o olho, alguns componentes do olho, é uma doença que pode ter manifestações do coração, dos rins e dos vasos sanguíneos na doença que a gente chama vasculite reumatoide, ou seja, inflamação dos vasos sanguíneos associados à artrite reumatoide. Então ela não é uma doença restrita às articulações, ela é uma doença sistêmica que pega vários órgãos do corpo, ou que pode pegar vários órgãos do corpo. Então é importante sempre acompanhar com o médico especialista. O tratamento também não é um tratamento tão simples assim, né? Então nas doenças autoimunes, o que a gente faz muito é diminuir a imunidade dos pacientes, né? Uma pergunta, talvez o telespectador queira saber. Primeiro, a idade, que isso pode comprometer. Segundo, se ela tem fases diferentes, de gravidade, menos gravidade, de uma pessoa para outra. Existe isso? Perfeito, doutor Mário. É uma doença que é mais comum começar na quarta, quinta década de vida
e no sexo feminino. Mas eu tenho pacientes tão jovens quanto 3, 4 anos de idade, que a gente chama, é o mesmo quadro de artrite reumatoide, mas a gente tem uma outra denominação, que é a IJ, artrite idiopática juvenil, e também pode acometer pessoas numa fase já mais avançada da vida, quanto 80 anos, 90 anos, que a gente chama artrite reumatoide do idoso. Então, o mais comum é na população feminina, numa idade entre quarta e quinta década de vida. Porém, pode acometer qualquer pessoa. Em relação à gravidade, isso é bastante, a gente tem bastante diferença. Tem aqueles pacientes que você dá um tratamento mais simples, uma medicação, e o paciente, nossa, fica bom, o paciente fica ótimo, e ele fica assim por muito tempo, ou às vezes a vida inteira. E tem aquele paciente que já começa com a doença de uma forma mais agressiva. Então, pacientes que você já começa com 2, 3 remédios para controlar a doença e que às vezes você, mesmo assim, o paciente ainda tem sintomas, você tem que partir para outros tipos de tratamento. Felizmente, hoje, a reumatologia, a gente tem muitos tratamentos que foram desenvolvidos recentemente e que são bastante eficazes para a doença. Uma outra coisa importante que eu acho importante salientar aqui também, tem essa relação da reumatologia com a radiologia, é a questão do paciente, como é que esse paciente era tratado antes, né? Então esse paciente, ele chegava ao consultório do seu médico, doutor, eu estou sem dor. E a gente via que examinava o paciente, realmente não tinha dor, e os exames de sangue, os exames laboratoriais mostravam que esse paciente estava bem. Só que ao longo dos anos, a gente via que esse paciente que chegava ao consultório com poucas queixas ou sem queixa nenhuma e com exames de laboratório bons, a gente via que esses pacientes iam deformando. Então hoje a gente faz o acompanhamento anual desses pacientes com exames de imagem. Então a gente não só quer que esse paciente fique sem dor, a gente quer que esse paciente fique sem dor e que ele não tenha deformidades. Porque não adianta o paciente, vamos pegar um paciente jovem que tem um diagnóstico aos 20 anos de idade. Imagina esse paciente chegar aos 80 anos, 60 anos de doença, ele vai chegar sem dor, mas chega lá e não consegue mais comer sozinho, ele não consegue fazer sua higiene sozinho, precisa de ajuda para tomar banho. Então isso é muito limitante. E isso às vezes não acontece lá com 80 anos, com 70 anos, e às vezes com 40, com 30. Então isso é algo muito terrível para o paciente, para a sociedade de uma forma geral, e que a gente hoje felizmente consegue evitar. Então hoje, mesmo que aquele paciente venha com exames bons e sem queixas, a gente pede o exame de imagem. E se o exame de imagem mostra que esse paciente está perdendo o osso, que esse osso está sendo sem pequenos, como se tivessem corroídos, essa é a palavra, corroídos, a gente troca a medicação para deixar esse paciente, evitar com que ele deforme. Então isso é muito importante na artrite reumatoide, e esses são conceitos relativamente novos, né? E hoje a gente faz isso porque antigamente os colegas reumatologistas de 30, 40 anos atrás, eles também não tinham um arsenal terapêutico, tantas medicações. Então, às vezes, aquele paciente estava ótimo, nossa, que coisa boa, vamos manter ele assim. Hoje, como a gente tem muitas medicações diferentes, a gente não só se satisfaz quando o paciente está bem sem dor, a gente não quer que ele deforme. Uma pergunta, a artrite reumatoide pode ter remissão por um período? Doutor Mário, excelente pergunta. Realmente assim, por quê? A artrite reumatoide, ela é uma doença, as doenças reumáticas são doenças crônicas e que tem esse conceito que não tem cura. Na prática, na nossa vivência do dia a dia, de professores da minha formação lá em Porto Alegre que tinham 80 anos, ou seja, 60 anos de medicina, que já tiveram uma experiência muito, muito grande, né? Passavam para a gente esse conhecimento, e a gente vê isso na prática hoje, que apesar da doença não ter cura, a gente vê que alguns pacientes conseguem ficar com uma medicação, com uma doença muito bem controlada. Então, como que a gente costuma fazer hoje? Isso não tem um nível de evidência de estudo científico, mas tem evidência na prática clínica, e isso é um consenso entre os colegas especialistas, um consenso que a gente chama de consenso de experts, né? Paciente que tem artrite reumatoide e que vem em 2 anos com exames de imagem normais, sem alteração, não está tendo osso corroído, não está perdendo osso,
que clinicamente esse paciente está bem, ele não tem queixas, você examina as articulações do paciente e ele não tem sinais de inflamação, e que os exames laboratoriais também corroboram com essa situação. Então, clinicamente, exames de laboratório e exames de imagem, todos convergindo para uma situação favorável, dizendo que o paciente está em remissão. 2 anos de remissão, a gente começa a diminuir a dosagem da medicação, inicialmente. Depois a gente começa a espaçar o tempo. Aquela pessoa que tomava a medicação uma vez por semana, como é o caso do Methotrexato, que é a medicação mais antiga e ainda muito utilizada, ele toma uma vez por semana, a gente começa a fazer com que ele tome a cada 10 dias. Então a gente começa a espaçar até suspender a medicação. E a gente vê que tem alguns pacientes que a gente faz isso e ficam muito tempo em remissão. A maioria volta a ter doença e a gente reinstitui o tratamento. Mas tem pacientes que a gente está acompanhando assim, e que a doença realmente estabilizou e não voltou mais. Aqui que a gente acredita que tenha acontecido com esse paciente, né? A gente acha, e tem estudos querendo mostrar isso, que com o decorrer da idade, esse paciente que tinha artrite reumatoide durante um longo tempo, assim como a nossa pele vai sofrendo o processo de envelhecimento, as nossas articulações, no caso da artrose, o nosso cabelo, a nossa imunidade ela também vai envelhecendo. Então a nossa imunidade ela fica mais frágil e ela, como é uma doença autoimune causada pela nossa imunidade, a nossa imunidade perde força em causar a doença. Então a gente acredita nessa hipótese, a hipótese mais provável, assim. Muito bem, mas o tempo já avançou e eu só gostaria de agradecer ao Dr. Yuri pela excelente explanação para os nossos telespectadores e convidá-lo para, uma próxima vez, comparecer aqui, porque nós temos muito assunto para falar. Nós temos ainda lúpus para falar, que é um assunto interessante, esclarecedor, né? Falar sobre a osteoartrose também, sobre outras doenças musculares que são importantes na área das miosites, tudo isso. Então, fica o convite para aparecer uma próxima vez, e a TV Tubal, o programa Saúde em Foco, agradece a sua presença. Dr. Mário, muito obrigado a vocês também pela audiência e por estar assistindo a gente conseguir passar essas informações. Obrigado pela oportunidade, tanto da TV Tubal, o convite do Dr. Mário, né, sempre muito gentil. E para mim é um prazer, tendo outras oportunidades, verei com certeza, porque esses assuntos são de interesse público e a gente acaba, num simples encontro como este, a gente consegue, às vezes, ajudar as pessoas a procurarem o seu médico, a investigações. Às vezes tem pessoas, será que eu estou fazendo certo? Então, às vezes, pequenos comentários assim ajudam a população como um todo. Fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa.